Amém. Quantos aí amam tirar férias? É muito bom, né? Louvado seja o Senhor, aleluia. É muito bom. Pastor Hélio está tirando umas férias merecidas, depois de um ano de muito trabalho e em preparação agora para esse ano de 2019, muita coisa para acontecer. Foi visitar os filhos nos Estados Unidos, então ore pelo seu pastor, por um tempo de refrigério, um tempo de descanso, né? Um tempo de ouvir a voz de Deus ainda mais. Então ore pelo seu pastor, ore pela sua pastora. Tá bom? Ora comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. A partir do verso 35. Veja que o autor, aos Hebreus, ele começa dizendo: não abandoneis. Vira para uma pessoa aí do seu lado e diga: não abandoneis. Não abandone. Ele já começa dando a dica aqui no verso 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele está falando, Jesus vai voltar. Não abandone a vossa confiança. Quantos de nós conhecemos pessoas que dizem: não, mas esse papo de que Jesus vai voltar já está aí por mais de 2000 anos. É verdade. Mas nós continuamos acreditando na Bíblia, que diz que aquele que veio virá e não tardará. Não abandone a vossa confiança. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, veja, ele diz: não abandones. No verso 35, agora ele está dizendo: se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Diga, eu sou da fé. Diga, eu sou da academia da fé. Aleluia. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Para que a gente chegue no final e chegue bem. Jesus não quer com que você chegue no final todo moribundo, destruído. Mas cheguei. Ele fala: guarda a sua confiança para que você chegue bem. Mas o meu justo viverá. Tema da minha mensagem de hoje: o justo viverá. Deus não espera com que você morra no meio do caminho. O justo viverá. Abacuque capítulo 2, verso 4, só para lembrar você: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, vai lá comigo rapidinho, Romanos capítulo 1. Só para a gente ler essas passagens. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. O apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha a fé mais uma vez aí. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Ou seja, dá para ter uma qualidade de vida melhor. É de fé em fé. É de graça em graça, é de glória em glória. E onde isso se revela? No evangelho. Isso se revela no evangelho, como está escrito: justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, vá lá comigo por favor. Gálatas capítulo 3, verso 11. Falando da experiência de Abraão, verso 11 diz: e é evidente
que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá e não morrerá. Jó declara: eu viverei e não morrerei. O justo viverá e não morrerá. Mateus capítulo 22, verso 32, só para citar para você, nos diz que Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Quantos aí estão vivos? Acena para eu ver que você está vivo. Aleluia. Os pastores lá atrás, aleluia, está vivo, aleluia. Glória a Deus. Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. E Ele nos dá da sua vida para que eu e você possamos experimentar a plenitude de tudo aquilo que Ele é. Ele não te dá vida somente para que você passe por ela. Ele te dá vida para que você experimente quem Ele é. Ele é vida. Ele é a nossa vida. Sem Ele a gente não consegue fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele não há identidade. O justo viverá. O justo viverá e não morrerá. A palavra viver, no grego, ela tem esse sentido: ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver de maneira próspera, viver para sempre, ser animado. E ser animado aqui não é ser aquele empolgado, sabe, Liminha? Rock, não é ser animado. Diz estar em movimento. Você já viu uma pessoa que às vezes está doente, enferma, e a pessoa está sentado, talvez quando a pressão cai. Já viu como a pessoa fica quando a pressão cai? Fica para baixo. Ou então uma pessoa deprimida. Parece que a vida está se esvaindo. A palavra viver, Zao, significa ser animado, estar em movimento. Deus não planejou você para viver parado, para viver estagnado. Quando Ele fala que nós temos vida, o justo viverá, o justo estará em movimento. E que movimento é esse? Seguindo a direção do Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Viver com Deus é seguir a direção de Deus, é seguir a vontade de Deus. E a palavra viver aqui no grego, zao, significa ser animado, que fala de uma vida em movimento, estar vivo, ser restaurado à vida e viver em saúde. O justo viverá pela fé. O justo permanecerá vivo pela fé. O justo vai sustentar a vida pela fé. O justo viverá de maneira próspera. O justo viverá para sempre. O justo estará sempre em movimento. O justo está vivo. O justo é restaurado a vivo. O justo vive em saúde. O justo viverá. O justo viverá. Não é sobreviver, gente, com o sentido de ter apenas o suficiente, sempre na conta, no esforço para o próximo dia. Quando a gente fala de ter vida, é viver de maneira plena. João capítulo 10, verso 10 nos lembra que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter pudéssemos ter vida. E que tipo de vida é essa? Vida em abundância. A palavra abundante ali significa abundante em quantidade e abundante em qualidade. É esse o estilo de vida que Deus tem para o justo. O justo viverá. O Salmo 1, abra lá comigo. Salmo 1 vai mostrar então um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio, ou a vida do injusto, ou do não justo. Salmo 1. Diz: bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando do justo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, viver de maneira próspera. Viver de maneira próspera. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa palavra caminho aqui é uma palavra muito interessante. Derer, palavra caminho no hebraico, ela tem o sentido de uma jornada. Tem o sentido de uma direção, um caráter moral, um estilo, um hábito de vida. Então o caminho do justo, ou o caráter do justo, ou o hábito do justo, ou a direção e o estilo de vida do justo é viver pela fé. É um hábito, é uma constância. O justo, ele não vive pela fé e não vive pela fé. O estilo de vida do justo, o que é esse estilo de vida? É marcado pelos seus hábitos. Você tem os seus hábitos, que formam o seu estilo de vida. O estilo de vida do justo, quantos justos nós temos aqui? É viver pela fé. Esse é o nosso estilo de vida. E por viver pela fé, nós estamos falando de permanecer vivo, de sustentar a vida, de viver de maneira próspera, de viver para sempre. O justo viverá para sempre pela fé. Não tem outra opção. É o que nos sustenta, é o que nos move, é o que nos empurra, é viver pela fé. É viver sabendo que Deus cuida de nós. É viver sabendo que Deus está no controle. Olha só o que diz Isaías 26:7. Diz: a vereda do justo, o caminho do justo, o hábito do justo é plano. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Não é nem o meu esforço. Ele que é justo endireita os nossos caminhos. Ele que é justo nos faz viver para sempre. Ele. Quem é que age nos nossos corações? É Ele. A Bíblia fala que Ele nos dá uma medida de fé. Ele coloca isso no nosso coração. Ele que faz chegar para nós aquilo que nós precisamos para cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja só o que diz Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos, o caminho dos justos, o hábito dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo viverá pela fé. O que é essa fé, gente? Lembrando que a fé é viver em total união com Deus, total dependência de Deus. Fé não é uma fórmula mágica. Fé é dependência daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus nos direciona. Portanto, falar de fé é falar de relacionamento com Ele. Não há fé sem relacionamento com Deus. Aliás, Kenneth Hagin, ele diz muito isso. Fé, a base da fé, o fundamento da fé é o nosso relacionamento com Deus. Porque Ele diz, eu acredito. Porque Ele diz, e eu acredito no seu caráter, então eu acredito na sua palavra. O justo viverá pela sua fé. Fé é viver em total união com Deus, depositando tudo o que você é e tem nele, estando em total e plena dependência dele. O justo não tem outro hábito a não ser depender de Deus. O justo não tem outro estilo de vida a não ser viver em total união com Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Não tem outro estilo de vida.
não tem outro hábito. Salmo 16:11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, olha só, em união com Ele, na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. A palavra destra fala de autoridade. Ele tem autoridade para que você se deleite nessa vida. Ele tem autoridade para te dar aquilo que você precisa. Na presença dele, nós temos plenitude de alegria. O justo não vive cabisbaixo, porque ele sabe a quem ele serve. O justo não vive para baixo, porque ele confia num Deus que é todo poderoso. Nós cantamos isso. O nome dele é poderoso, a pessoa dele é poderosa, a palavra dele é poderosa. O justo confia em Deus. E Jesus, gente, se apresenta como esse caminho. Quem é o caminho da vida? Jesus. Jesus disse isso em João capítulo 14. Eu sou o caminho. O caminho do justo é Jesus. O caminho do justo, o hábito do justo é Jesus. É ouvir a voz de Cristo. É viver na presença de Cristo, na consciência da presença de Cristo. O justo só é justo porque Jesus é a justiça de Deus. E nós estamos nele. O justo viverá então em Cristo. Eu e você podemos viver e experimentar Cristo todos os dias da nossa vida, porque o véu já foi rasgado. Eu e você temos acesso a essa presença maravilhosa todos os dias, na tua presença. A palavra presença aqui, ela traz proximidade. Não é que eu estou aqui na frente e o Rogério está lá na mesa de som, ele está na minha presença, mas está distante. É como se eu estivesse aqui, ó, pertinho da Poli, pertinho da Adriana, pertinho do pastor Wesley. É perto, proximidade. Eu estou na presença de Deus. Quando Arão e Miriam quiseram reclamar de Moisés, Deus falou para eles: Moisés vive na minha presença, está continuamente diante da minha face, ele está comigo. Eu conheço Moisés. Moisés é meu amigo. O justo viverá no seu relacionamento com Jesus, viverá no seu relacionamento com o Espírito Santo. Ei, Deus está em nós para que tenhamos vida. Deus se depositou dentro de mim e de você, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. É esse o tipo de vida que nós podemos usufruir todos os dias. E não importa o que você esteja passando, a vida de Deus está disponível para você no teu espírito. Eu e você precisamos daquele treinamento espiritual para saber tirar essa vida de dentro para fora. Tirar a vida que foi colocada pelo Espírito Santo por causa do nosso relacionamento, para que eu e você possamos depender dessa vida. É vida sobrenatural, gente. Não é vida natural, não é vida acadêmica, não é vida sentimental, não é vida da alma, não é vida da mentalidade, é vida sobrenatural. Quando Jesus introduz essa palavra, ele está introduzindo um novo conceito. Onde naquele momento o conceito era do natural, Jesus veio com o sobrenatural. Jesus sempre vem com o sobrenatural para a nossa vida. Por isso que às vezes a gente fica meio espantado. Como é que isso pode acontecer? Porque Jesus sempre vai apresentar o sobrenatural. Porque ele habita no sobrenatural. Aliás, Hebreus vai dizer que o sobrenatural criou o natural.
Hoje a gente vive porque os nossos sentidos são treinados naquilo que eu pego, naquilo que eu sinto, mas eu quero dizer para você que conforme a palavra de Deus, o sobrenatural é mais real do que o natural. O justo viverá, o justo experimenta o sobrenatural. O justo não apenas vive, o justo experimenta a vida. O justo goza da vida. O justo tem prazer na vida, porque ele sabe de onde ele saiu. Quantos aí sabem do que eu estou falando? Você sabe de onde você saiu. E você sabe aonde você está agora. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Aleluia! Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. E Cristo está em mim. O justo sabe. O que o inferno quer é com que você pare com essa visão. Por isso ele te apresenta várias outras visões. A visão sempre do natural, gente. Porque a gente tem a tendência de continuamente olhar para o natural. Mas o justo, que anda em dependência de Deus, que anda em total união com Deus, que experimenta Deus nas coisas mais simples, ele aprendeu a confiar no caráter de Deus. E Deus cada vez mais vai se depositar. Gente, quanto mais espaço você der para Deus, mais Ele vai se depositar dentro de você. Quanto mais espaço você der para Deus na sua casa, mais a sua casa vai parecer mais com o céu do que com o inferno. Duas características rápidas sobre o justo. O justo é aquele que vive para Deus. Se a gente fala que o justo viverá, e que a vida que o justo vive é uma vida de fé, é uma vida de união com Deus. Eu estou falando isso aqui com você, isso deveria ser o beabá da igreja, viver com Deus. E ainda parece conversa de domingo em domingo. Porque nós precisamos ser desafiados todos os dias. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que enquanto o meu homem exterior se corrompe, o meu homem interior se renova de dia em dia. Todos os dias eu preciso me lembrar que eu preciso andar no meu hábito de viver com Deus. No momento que eu paro de olhar para Deus, um outro Deus se apresenta. Por que você acha que Adão e Eva ouviram a voz da serpente? Porque a voz da serpente se tornou como a voz de um outro Deus para eles. E eles começaram a valorizar aquela outra voz. Quando a gente fala de Deus, a gente está falando daquela pessoa que tem direito sobre a nossa vida, de depositar na nossa vida. Adão e Eva foram corrompidos porque deram espaço para a serpente. Se nós não adorarmos a Deus, preste atenção nisso, nós vamos adorar qualquer outra coisa, porque eu e você fomos criados para adorar. Ponto. Ponto. Eu e você fomos criados para viver pela fé. Portanto, a nossa fé pode estar em Deus, ou em mim mesmo, ou nos meus recursos, ou em qualquer outra pessoa. O ser humano, ele foi criado para adorar, e o ser humano foi criado para viver pela fé. Todo ser humano, na face da terra, adora e vive pela fé. A diferença é a quem nós adoramos, ou em quem nós confiamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos, aleluia, nós confiamos em Deus, aleluia. Eu e você podemos colocar a nossa confiança em Deus. O justo vive para Deus. Olha só o que diz Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós estamos falando que a fé é viver em total união
com Deus. O apóstolo Paulo aprendeu e está ensinando isso para a gente. Já não sou eu mais quem vivo. Quando as pessoas olham para mim, elas não precisam mais ver o Paulo ou o Saulo. Elas têm que experimentar Cristo através de mim. Por isso que constantemente nós temos que renovar a nossa mentalidade, para que a gente não dê a nossa opinião para as pessoas, mas para que seja a verdade de Deus através de nós. O apóstolo Paulo diz: eu não quero mais conhecer ninguém na carne, com que seja só de espírito para espírito, porque a mentalidade da carne é morta, sempre gera morte. Vai olhar para as obras da carne, é tudo para gerar morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha o fruto do Espírito: é vida, é paz, é alegria, é saúde, é prosperidade. Logo, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, na vida natural, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Apesar de estar no natural, eu estou conectado com o sobrenatural. A fé te conecta com o sobrenatural, porque a fé vem do teu espírito. A fé não vem da tua alma, não vem do teu intelecto, não vem da tua razão. A fé, ela vem do teu espírito, e o teu espírito é a parte divina dentro de você que se conecta com Deus, ou com as coisas sobrenaturais. E o apóstolo Paulo está falando: ainda que eu viva como homem na carne, eu estou conectado pela fé no Filho de Deus que me amou. Olha só a base da vida de Paulo: que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Romanos capítulo 6, verso 8 até o verso 11 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O justo viverá, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte, aleluia. Lembra que nós estamos falando que nós estamos em total união com Deus. E o apóstolo Paulo está falando: a morte já não tem mais domínio sobre ele. Se não tem domínio sobre Cristo, porque nós estamos em Cristo, Ele venceu a morte e ressuscitou, e nós estamos com Ele, a morte não tem mais domínio sobre mim e sobre você, porque o justo viverá. O justo não morrerá. Diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E mais uma vez aqui ele coloca a pessoa de Cristo. Ele está colocando, ele não falou Jesus Cristo, ele falou Cristo Jesus. E a palavra Cristo ali, Christos, significa a unção, o ungido, o Messias, o nosso rei. Hoje eu vivo debaixo do governo de Jesus. Ele está considerando ali como se ele estivesse chamando Jesus de o Rei Jesus. Estou morto para o pecado, mas eu vivo hoje para Deus, no Rei Jesus, debaixo do governo do Rei Jesus. O justo, ele vive para Deus. Viver para Deus significa que nós somos servos da vontade do Pai, pela obra do Filho, no poder do Espírito. O justo vive para Deus. Diga comigo: o justo viverá. E número 2, o justo tem um relacionamento com Deus vivo. Não é com algo morto, não é com uma experiência morta. Você lembra daquela experiência que você teve lá atrás, que já não é vida mais hoje? Você olha para trás, você ainda tem a memória da experiência, mas não tem a realidade da experiência. Pastor, tempo atrás fui a Paris, aleluia. Experiência que eu vivo hoje, está quente, pastor. Quantos de nós, uma vez o Espírito Santo me falou isso, eu estava dando uma aula, ele falou isso. Quantos de nós nos relacionamos, ao invés de nos relacionarmos com Deus, nos relacionamos com uma memória de Deus?
com algo que não é mais vivo no nosso coração, com algo que não é mais presente na nossa vida. Mas o justo tem um relacionamento com Deus vivo. Daniel capítulo 6 diz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, você lembra? Depois de Daniel sair da cova dos leões, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Atos capítulo 14, verso 15, diz: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como nós, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais a quem? A uma religião, a uma religiosidade, a um estilo morto de viver. Vos converterdes ao Deus vivo. Você está vendo que ele está apresentando uma pessoa, e não uma coisa, e não uma regra. Ele está apresentando uma pessoa, para que vocês se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. 1 Tessalonicenses 1,9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa vida é animada, ela tem um movimento. Que movimento é esse? Nós vivemos para servir a Deus. Não apenas nos convertemos para Deus, não apenas voltamos para Deus. Agora a nossa vida, ela precisa ser animada, ela precisa ter movimento. E esse movimento que nós temos na vida do Espírito é um movimento de nós servirmos assim como Ele nos serviu. A vida que nós temos, veja, Jesus nos serviu, Filipenses vai dizer isso. Jesus abriu mão da sua glória, veio como homem, veio como cada um de nós, e veio para servir. Ele veio para que eu e você pudéssemos experimentar uma vida. E que tal se a gente sair daqui com a consciência de que alguém ao nosso redor precisa experimentar essa vida que eu tenho? Que tal amanhã, sexta-feira, talvez o último dia da semana ali para você do seu trabalho, você entre no seu trabalho com a consciência de que alguém aqui precisa experimentar a vida que eu tenho. Se você vende um produto que você realmente acredita naquele produto, você fala daquele produto para todo mundo. Nós não estamos vendendo um produto, nós estamos experimentando a vida que nós temos, que Ele nos deu, para que outros possam experimentar também. Nós somos a vitrine do céu, aleluia. Eu e você somos a vitrine do céu. Só mais um texto, 1 Timóteo 4,10. Ora, é para esse fim que labutamos, e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, aqueles que se entregaram. O justo viverá. Como é que ele vive? Ele vive para Deus, e ele vive num relacionamento com um Deus vivo, e a gente só consegue experimentar Deus se for pela fé. A gente não consegue experimentar Deus se não for pela fé. O Velho Testamento está cheio de exemplos de pessoas que se entregaram a Deus e que viram o sobrenatural. Pelo simples fato de que se entregaram a Deus. Por isso, em Hebreus capítulo 11, sequência de Hebreus capítulo 10, que nós lemos, no verso 5 fala de Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque experimentou Deus. E aí a Bíblia diz, portanto, ele fala dessa fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra agradar ali significa
concordar, andar junto. Como, pois, podem dois andar juntos se não houver entre eles acordo, concordância? De tudo o que eu estou apresentando para você em Hebreus capítulo 11, esse é o X da questão. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é. Diga, Deus é. O justo sabe que Deus é vivo, que Deus é vida, que a vida que ele experimenta vem de Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é e que se torna galardoador. Ele não apenas é, Ele ama se dar. Quando já entendem nessa noite que a vida que eu e você temos é a vida dele, e nós só temos porque Ele nos deu, e nós só temos porque Ele abriu mão da sua própria glória, para que eu e você pudéssemos experimentar vida todos os dias. O justo viverá. 2019 é ano para você viver e não sobreviver. A Bíblia diz que é Ele quem levanta a nossa cabeça. É Ele quem nos justifica. Yahweh Makadeshkem. O Senhor, aquele que me justifica, que me santifica. Ele é a minha justiça. Yahweh Sidkeno. Ele é a nossa justiça. No nosso relacionamento com Deus, Deus ama se dar para mim e para você. Nós só somos justos porque Ele veio habitar dentro de nós. Hoje eu e você podemos experimentar esse tipo de relacionamento com Deus. Relacionamento de vida. Essa é a vida do justo. Essa é a vereda do justo. Esse é o caminho do justo. Esse é o hábito do justo. Esse é o estilo de vida do justo. O justo viverá pela fé. Fique de pé comigo, por favor. O justo viverá.